Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 19 da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. Eu estou no início do último parágrafo da página. Eu vou ler a última frase, porque o parágrafo começa com uma referência a essa última frase. E a última frase do capítulo anterior é a seguinte: mas, longe da sua significação, pela qual contemplamos pequenina figura debaixo de um céu tão vasto, será que temos de fazer a descrição do céu antes de nos ser possível medir a estatura altaneira do indivíduo? E esta frase me coloca na posição das sugestões preliminares que parecem indispensáveis antes de um esboço, mesmo rudimentar, da vida de São Francisco. É necessário compreender, ainda que de maneira grosseira e elementar, a espécie de mundo no qual São Francisco ingressou e qual terá sido a história deste mundo, pelo menos na extensão em que o afetou. Será preciso traçar, embora em poucas frases curtas, como prefácio na forma de um esboço de história. Se nos for lícito tomar emprestada a locução ao Sr. Wells. Ana Paula. Sim. A Ana Paula está avisando a Juliana, né? No caso do Sr. Wells, é evidente que o distinto novelista sofreu a mesma desvantagem, como se tivesse sido forçado a escrever uma novela cujo herói lhe inspirasse ódio. O Chester está se referindo aqui a um livro muito famoso do H.G. Wells, intitulado Esboço de História, que fez muito sucesso aqui no Brasil na década de 40, 50. E o título dele, eu acho que foi História Universal, alguma coisa assim. E esse livro incomodou Chesterton ao ponto dele escrever contra esse livro uma das obras-primas dele, que foi O Homem Eterno. O Homem Eterno é um livro escrito por Chesterton, para, digamos assim, responder ao Wells sobre esse livro dele. Ele fala isso no prefácio desse livro dele, né, O Homem Eterno. Então ele diz aqui, não é? No caso do próprio Sr. Wells, é evidente que o distinto novelista sofreu a mesma desvantagem, como se tivesse sido forçado a escrever uma novela cujo herói lhe inspirasse ódio. Escrever história e odiar Roma, tanto pagã como papal, corresponde praticamente a odiar quase tudo
quanto aconteceu. Aproxima-se muito do ódio pela humanidade no terreno puramente humanitário. Desgostar-se tanto do padre como do soldado, tanto dos louros do guerreiro como dos lírios do santo, é sofrer uma separação da massa do gênero humano, que toda a sagacidade das inteligências modernas mais belas e mais flexíveis não poderá compensar. Isso é uma crítica ao Wells, né, que ele está fazendo aqui. Ele escreveu muito sobre esse livro, artigos de jornal, escreveu um livro inteiro, né, em relação a esse esboço de história do Wells. E aqui ele está dizendo o pressuposto do autor, né, um grande influenciador, né, do século XIX e XX, dizendo que ele escreveu o livro de história com ódio a Roma, né? Uma afinidade muito mais ampla requer-se para a fixação histórica de São Francisco. Ele mesmo, ao mesmo tempo, soldado e santo. Encerrarei, portanto, o presente capítulo com algumas generalizações acerca do mundo que São Francisco encontrou. Lembre-se que o título desse capítulo, né, é o mundo que São Francisco encontrou. É exatamente a frase, né? Os homens não chegam a acreditar, por isso que não se dispõem a ampliar a sua mentalidade. Como questão de crença individual, eu haveria naturalmente de expressar isto dizendo que não são suficientemente católicos para serem católicos. Mas não vou aqui discutir as verdades doutrinárias do cristianismo, porém, singelamente, tratar do extenso fato histórico do cristianismo, tal como ele poderia apresentar-se a uma pessoa realmente iluminada e imaginativa, muito embora não fosse cristã. Então veja que coisa interessante, né? A perspectiva de Chesterton aqui, não é? Ele toma a perspectiva de uma pessoa não especificamente cristã e que olhasse o período histórico que ele está olhando, não é? E fosse imaginativo o suficiente para perceber as coisas, né? O que no momento pretendo dizer é que a maioria das dúvidas se constitui de detalhes. No decurso de leituras aleatórias, um indivíduo encontra um costume pagão que se lhe afigura pitoresco, do mesmo modo que depara com alguma ação cristã que lhe parece cruel. Entretanto, não cuida de ampliar a sua visão mental o bastante para perceber a verdade principal concernente ao costume pagão e à reação cristã contra ela. Contra ele, né? Devia ser aqui, contra o costume pagão. Enquanto não compreendermos, não necessariamente nos detalhes, mas no vulto e proporções intrínsecos, esse progresso pagão e essa reação cristã, não seremos, na realidade, capazes de compreender o ponto da história em que São Francisco surgiu, ou o que se inspirava a sua grande missão popular. Ora, todos sabem, suponho, que os séculos XII e XIII foram um despertar do mundo. Foram um novo reflorescimento da cultura e das artes criadoras após um longo período de experiência
muitíssimo mais severa e mesmo mais estéril, denominado a Idade das Trevas. Poderão ser chamados uma emancipação. Certamente foram um fim, e fim do que poderá parecer uma época mais austera e mais desumana. Então, vocês vejam aqui o seguinte: o Chesterton subscreve uma divisão da Idade Média, não é? Que é mais ou menos a seguinte, e ela é muito comum em Chesterton e em Belloc também, né? Que é também chamada a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média, né? Que é a seguinte: nós temos a Idade Média, que vai lá do século V, né, ao século XIII, mais ou menos. Alguns colocam no século XIV, o final da Idade Média. E nós temos na Idade Média o que se chama de Baixa Idade Média, ou, como o Chesterton está falando aqui, Idade das Trevas, né, que vai mais ou menos do século V ao século X, 11, tá certo? Então, o Chesterton, quando ele está falando dos séculos XII e XIII, ele está falando da Alta Idade Média, tá certo? O que ele contrasta aqui com a Idade das Trevas, né? Então ele está dizendo que esse momento do século XII e XIII é uma espécie de despertar de uma época que ele considera mais severa e mesmo mais estéril. Muitos também se referem a esse período como o verdadeiro renascimento, né? A verdadeira renascença da humanidade, né? Então ele diz: esses 2 séculos poderão ser chamados uma emancipação. Certamente foram um fim, e fim do que poderá parecer uma época mais austera e mais desumana, a Idade das Trevas, né? Mas que teria sido isso que teve o seu fim? De que é que os homens se teriam emancipado? Eis onde se verificam a colisão e o conflito entre as diferentes filosofias da história. Do ponto meramente externo e secular, foi dito com verdade que os homens acordaram de um sono. Mas nesse sono houve sonhos de natureza mística e por vezes monstruosa. Na rotina racionalista em que descambaram, em sua maioria, os historiadores modernos, considera-se suficiente alegar que a emancipação se fez da mera superstição selvagem, avançando na direção do mero esclarecimento civilizado. Ora, este é o grande despropósito que se planta como um trôpego justamente no início da nossa história. Quem quer que suponha que a Idade das Trevas foi completa escuridão e mais nada, e que o raiar do século XIII foi luz meridiana e mais nada, nunca poderá ter ideia da história humana de São Francisco de Assis. Já está
tentando esboçar um quadro aqui, né, como ele sempre faz, né, no qual ele vai colocar São Francisco de Assis depois, né? E ele está tentando aqui dissipar todas as más ideias que nós temos a respeito desse período, que o homem moderno tem desse período. Tá certo? A tentativa dele aqui é de dissipar as nossas más ideias. Porque se isso não acontecer, nós não entenderemos São Francisco de Assis. O que ele fez? Como homem do seu tempo, né? Então, ele diz: quem quer que suponha que a idade das trevas foi completa escuridão e mais nada, e que o raiar do século XIII foi luz meridiana e mais nada, nunca poderá ter ideia da história humana de São Francisco de Assis. Esse é o erro da simplificação moderna, né? É o erro da mente moderna. É você estudar, por exemplo, o século XIII como apogeu da cristandade e desconhecer todos os problemas que ele teve, né? É considerá-lo luz meridiana. Ora, este é o grande despropósito que se planta, eu já li isso aqui, que se planta como um trôpego justamente no início da nossa história. Quem quer que suponha que a idade das trevas foi completa escuridão e mais nada, e que o raiar do século XIII foi luz meridiana e mais nada, nunca poderá ter ideia da história humana de São Francisco de Assis. A verdade é que o júbilo de São Francisco e dos seus Jongleurs de Dieu não era simplesmente um despertar. É algo que não se consegue entender sem a compreensão do credo místico que professavam. Compreender. Não precisa acreditar nesse credo, mas é preciso compreender. O fim da era das trevas não foi meramente o fim de um sonho. E não foi certamente o mero fim de alguma escravidão supersticiosa. Foi o fim de qualquer coisa pertencente à ordem de ideias assaz definidas, porém assaz diversas. Foi o fim de uma penitência, ou, se o preferirem, uma purgação. Marcou o momento em que certa expiação espiritual se tinha finalmente processado e certas enfermidades espirituais foram finalmente expulsas do sistema. Foram expulsas por uma era de ascetismo, que era a única coisa que as poderia expulsar. O cristianismo entrara no mundo para curar o mundo, e curou-o pela única forma porque este poderia ser curado. Considerado simplesmente de maneira externa e experimental, toda a elevada civilização da antiguidade terminara na compreensão de certa lição, isto é,
na sua conversão ao cristianismo. Então aqui ele está voltando, né? No início da Idade Média. O que aconteceu no início da Idade Média, né? Com a queda do Império, a mudança para Constantinopla, né? Aconteceu que nessa época o Império estava convertido ao cristianismo, né? E ele marca esse momento, o Chesterton marca esse momento, né? E ele diz aqui, é o momento em que toda a elevada civilização da antiguidade terminara na compreensão de certa lição, ou seja, na conversão ao cristianismo. Mas essa lição foi um fato psicológico, tanto quanto uma fé teológica. A civilização pagã fora, na verdade, uma civilização muito elevada. Isso é importantíssimo chamar a atenção do leitor aqui, né? Principalmente do leitor moderno, né? Não foi a conversão que se operou nessa civilização, não é? Não foi a conversão de uma civilização selvagem, de uma civilização de baixa elevação intelectual, não é? A civilização romana da antiguidade era uma elevadíssima civilização, intelectualmente falando, né? Não nos enfraqueceria a tese, senão a revigoraria, dizermos que foi a mais elevada que a humanidade jamais atingiu. Descobrira as suas artes, ainda incomparáveis, da poesia e da representação plástica. Descobrira os seus próprios ideais políticos permanentes. Descobrira o seu próprio sistema claro de lógica e linguagem. Mas descobrira, acima de tudo, o seu próprio erro. Então, todas esses aspectos aqui, não é? Poesia e representação plástica, as artes, né? Os seus ideais políticos permanentes, o seu próprio sistema claro de lógica e linguagem, tudo isso constituiu um legado dessa antiguidade pagã elevada, né? Um legado que iluminou todos os séculos posteriores, né? Só agora, muito recente, esse legado tem sido delapidado, né? Tem sido arrasado. Mas descobriu também essa civilização, né? O seu próprio erro. Esse erro era profundo demais para ser definido idealmente. A concepção breve dele seria denominá-lo o erro do culto à natureza. Olha que coisa mais extraordinária desse escritor inglês, né? Por isso que ele é grande, gente. Por isso que Chesterton é grande. Não só fisicamente, como figura física, né? Mas como intelectual, né? Olha a sutileza da perspectiva de Chesterton aqui, né? Olha onde ele vai
onde ele vai colocar o erro do paganismo, o erro da grande civilização romana. Culto à natureza. Tá certo? Poder-se-ia, veja, o culto à natureza, veja que isso tem muita relação com São Francisco, né? Poder-se-ia quase tão verdadeiramente denominá-lo o erro de ser natural. Veja que esse erro, gente, é um erro que só pode cometer pessoas muito inteligentes, pessoas muito civilizadas. Porque hoje nós não cometemos o erro de ser natural. O nosso erro hoje civilizacional é estarmos abandonando a natureza, estarmos querendo criar uma nova natureza, um novo homem. Então, esse erro preliminar de uma civilização altamente intelectual, filosófica, o erro de ser natural é um erro, digamos assim, muito natural. Né? Poder-se-ia quase verdadeiramente denominá-lo o erro de ser natural. E foi um erro muito natural. Os gregos, os grandes guias e pioneiros da antiguidade pagã, partiram da ideia de qualquer coisa esplendidamente óbvia e direta. A ideia de que o homem, andando diretamente à frente na estrada real da razão e da natureza, não poderia chegar a mal algum, especialmente se fosse, como eram os gregos, eminentemente iluminados e inteligentes. Razão e natureza, né? Poderíamos nos permitir uma observação irreverente, dizendo que ao homem bastaria acompanhar o próprio nariz, contanto que fosse um nariz grego. Aqui é humor inglês, é humor chestertoniano, né? Que beleza de visão, né? Que beleza de visão do homem grego, né? E do homem romano, né? Que respeito, né? Que Chesterton tinha para com esses nossos ancestrais, né? Certo? Para com a cultura que veio deles, né? Porque ele era um herdeiro dessa cultura, né? E o caso dos próprios gregos é por si só suficiente para ilustrar a fatalidade estranha, porém certa, que acompanha esta falácia. Tão depressa os gregos, eles próprios, se puseram a seguir o seu nariz e sua noção de serem naturais, eis que lhes parece suceder a coisa mais curiosa da história. Era curiosa demais para ser assunto de fácil discussão. Pode-se observar que os nossos realistas mais repulsivos nunca os propiciam a vantagem do seu, nos propiciam a vantagem do seu realismo. Os seus estudos de matérias desagradáveis nunca tomam nota do testemunho que tem das verdades de uma moralidade tradicional. Mas se tivéssemos o gosto de semelhantes coisas, poderíamos citar milhares delas como parte do caso da moral cristã. E exemplo disso se encontra no fato
de que nunca ninguém escreveu, nesse sentido, uma verdadeira história moral dos gregos. Ninguém nunca viu a escala nem a estranheza da história. Os homens mais sábios do mundo pretendiam ser naturais. E a coisa mais desnatural do mundo foi a primeira coisa que fizeram. O efeito imediato da saudação ao sol e à santidade solar da natureza foi uma perversão que se alastrou como epidemia. Então, o sol é uma coisa natural, né? O levantar do sol, né? O sol como astro que ilumina tudo, que a tudo ilumina, né? O efeito imediato da saudação ao sol e à santidade solar da natureza foi uma perversão que se alastrou como epidemia. Os maiores filósofos e até os mais puros aparentemente não puderam salvar-se desta baixa espécie de loucura. Por quê? Parecia coisa simplíssima ao povo cujos poetas conceberam Helena de Troia e cujos escultores cinzelaram a Vênus de Milo, manter-se sadio nesse ponto. A verdade é que o povo que cultua a saúde não pode permanecer sadio. Essa frase aqui está muito moderna, né? Do Chesterton. Ele tem observações incríveis a esse respeito. Mas só essa frase é lapidar, né? O povo que cultua a saúde não pode permanecer sadio. Quando você cultua a saúde, você a perde, né? Quando o homem caminha reto, caminha torto. Quando o homem caminha reto, caminha torto. Quando segue o próprio nariz, ele só logra desarticulá-lo quando não o corta, a fim de despeitar o rosto. E isso de conformidade com algo muito mais profundo na natureza humana do que os adoradores da natureza poderão jamais compreender. Foi a descoberta dessa coisa mais profunda, humanamente falando, que constituiu a conversão ao cristianismo. Existe uma inclinação do homem como na trajetória de um projétil. E o cristianismo foi a descoberta do modo de corrigir a inclinação e acertar o alvo. Olha como é que ele encaixa o cristianismo na cultura grega. Tá certo? Há muitos que se alegrarão ao ouvir, mas é profundamente verdadeiro dizer-se que as notícias alviçareiras trazidas pelo Evangelho foram
as do pecado original. Veja que coisa, né? O homem grego não conhecia esse detalhe, digamos assim, né? Do pecado original. Roma ergueu-se grandemente à custa dos seus mestres gregos, porque não consentiu inteiramente que lhes ensinassem essas habilidades. Ela possuía uma tradição doméstica muito mais decente, porém veio por fim a incidir na mesma falácia na sua tradição religiosa, que foi necessariamente e em grau não desprezível a tradição pagã do culto à natureza. O mal de toda a civilização pagã era nada a ver para a massa do povo em matéria de misticismo, exceto no que dizia respeito ao mistério das forças inomináveis da natureza, como, por exemplo, o sexo, o crescimento e a morte. Também no Império Romano, muito antes do fim, encontramos o culto à natureza produzindo inevitavelmente coisas contra a natureza. Casos como o de Nero passaram a ser proverbiais quando o sadismo se sentava num trono ostensivo à plena luz do dia. Mas a verdade a que me refiro é algo muito mais sutil e universal do que um catálogo convencional de atrocidades. O que estava acontecendo com a imaginação humana, tomada globalmente, era que o mundo inteiro se coloria de paixões perigosas e rapidamente deteriorantes, paixões naturais que se faziam desnaturais. Deste modo, o efeito de considerar-se o sexo como apenas uma coisa natural e inocente foi que todas as outras coisas naturais e inocentes se tornaram impregnadas e temperadas com o sexo. Veja o que o Chesterton está falando aqui, que lição moral que ele está nos dando aqui, tá certo? Que coisa extraordinária, né? Esse é o modo de Chesterton ver a nossa própria religião, a religião dele, né? E é originalíssima essa forma de ver a nossa religião, né? De ver, por exemplo, a insistência da igreja na pureza, né? Na castidade. Então, vou ler de novo essa frase, né? Deste modo, o efeito de considerar-se o sexo como apenas uma coisa natural e inocente foi que todas as outras coisas naturais e inocentes se tornaram impregnadas e temperadas com o sexo. Pois não se pode admitir o sexo num termo de mera igualdade com as emoções e experiências elementares, como comer e dormir. No momento em que o sexo deixa de ser escravo, torna-se tirano. Há qualquer coisa perigosa e desproporcionada no lugar que ocupa na natureza humana, seja qual for a razão.
e realmente carece de purificação especial e dedicação. Olha o que ele fala, hein? Há qualquer coisa perigosa e desproporcionada no lugar que o sexo ocupa na natureza humana, seja qual for a razão, e realmente carece de purificação especial e dedicação. As afirmações modernas sobre o sexo ser livre como qualquer outro sentido, sobre o corpo ser belo como qualquer árvore ou flor, são ou uma descrição do jardim do Éden, ou uma teoria de péssima psicologia de que o mundo se fatigou 2000 anos atrás. Não se deve confundir isto com o mero sensacionalismo de legitimidade intrínseca no tocante à perversão do mundo pagão. Não foi tanto porque o mundo pagão estivesse pervertido, como porque estivesse suficientemente são para perceber que o seu paganismo se estava tornando perverso, ou então, logicamente, na estrada ampla da perversão. Quero dizer que não havia futuro para a magia natural, essa expressão entre aspas. Aprofundá-la seria transformá-la em magia negra. Não havia futuro para ela porque, no passado, fora inocente pela simples razão de ser jovem. Poderíamos dizer que só fora inocente porque fora superficial. Os pagãos foram mais sábios que o paganismo. E foi por isso que se fizeram cristãos. Milhares deles tinham, para suportá-los, virtudes de filosofia e família, além da honra militar. Mas por esse tempo, a coisa puramente popular, chamada religião, ia certamente arrastando-os para baixo. Quando se permite essa reação contra o mal, é lícito repetir-se que era um mal o que se observava por toda parte. No outro sentido, mais literal, o nome era Pan, o deus dos bosques, o deus da natureza, o deus do panteísmo, né? Panteísmo vem do deus Pan, não é? Então, eu queria terminar a leitura aqui nesse ponto e só observar como a visão de Chesterton sobre o paganismo e sobre a conversão desse paganismo ao cristianismo é tão original, é tão extraordinário, não é? É tão sutil, ao mesmo tempo que tão lógica. Quando a gente lê o que o Chester está dizendo aqui, ele fala, pô, tá certo. Por que eu não pensei isso antes, né? E é exatamente esse olhar de Chesterton para as coisas antigas, esse olhar novo de Chesterton para as coisas antigas, é que faz desse escritor um escritor
insubstituível, sobretudo para nós católicos, né? Insubstituível. Ele é insubstituível por esses insights, essas intuições luminosas que ele tem. Nós estamos vendo uma delas aqui, né? É luminoso demais, né? Às vezes a gente até queima os olhos, né? Certo? Juliana levantou a mão aí. É isso aí que você falou. Só esse trecho aí, digamos assim, esse parágrafo, esses 2 parágrafos, daria aqui umas boas horas de destrinchamento, né? Da gente destrinchar milhares de coisas aí. É impressionante o olhar que ele tem sobre as coisas assim que nem passam, né, pela cabeça. O senhor usou um termo muito bom, é tão luminoso que chega a cegar os olhos. Ele falar, não é, que a surpresa do paganismo com a mensagem evangélica é a surpresa do pecado original. É a surpresa de que o homem tem alguma coisa de estragado dentro dele, né? Essa entrega à natureza, essa entrega, esse maravilhamento com a natureza e essa entrega total dos nossos sentidos à natureza, ela seria razoável no Jardim do Éden, mas não aqui, né? Por isso ele dá a ênfase aqui ao sexo, né? Por alguma razão, esse negócio, as nossas paixões sexuais, né? Elas não podem ser colocadas, que ele diz aqui, em mera igualdade, não é? Em mera igualdade com as emoções e experiências elementares do comer e dormir. Não é? Diga, Juliana. A gente pensa o seguinte, essa paixão do homem em querer se exaltar a natureza, é porque tanto a natureza quanto nós somos criaturas de Deus, né? Isso. Mas a natureza não se corrompe sozinha. A gente se corrompe sozinho. Isso, porque né? Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, eu acho que é uma sanha do ser humano querer isso que a natureza tem, de ficar lá incólume. E a gente não dá conta disso. Isso, porque nós somos altamente corrompíveis. Exatamente, por causa do pecado original. E veja que isso, por que ele está enfatizando tanto isso? A natureza, Pan. Tá certo? Porque isso vai estar muito, muito intricado na história de São Francisco, não é? Que é o suposto patrono dos ecologistas. Por isso que ele está enfatizando tanto isso aqui, porque ele vai deslindar isso para nós. Tá certo? O que no amor de São Francisco à natureza tem de cristão, de verdadeiramente cristão. Não é? É que esse amor à natureza de São Francisco, né, nós veremos mais tarde, ele só pode se dar plenamente junto à castidade. Não é? Ele vai destrinchar isso aí no decorrer do livro, né? Uhum. Porque assim, nós nunca lemos Chesterton juntos. E eu vejo que é uma leitura muito densa. Pelo menos para mim é muito denso. Mas é muito, porque eu me perco facilmente. Meu raciocínio voa. Isso acontece com muitos leitores de Chesterton, Juliana, não é só com você. Muitos reclamam disso. Porque, na verdade, nós perdemos a capacidade de ver o mundo tão simplesmente
quanto o mundo que Chesterton via. O olhar de Chesterton para o mundo é um olhar inocente. Por isso ele descobre tudo isso, né? Ele é uma criança grandona. Chesterton conseguiu absorver toda a cultura ocidental sem perder o olhar de criança que ele tinha. Não sei como é que isso aconteceu. Graças a Deus aconteceu, né? Mas a gente tem que ler Chesterton um pouco como uma criança escrevendo. Por isso é tão difícil entendê-lo. Porque ele tem todo o arcabouço da cultura, e a inocência de uma criança, né? Por isso ele tem essas coisas tão luminosas. A impressão que me dá, às vezes, lendo Chesterton, é que, sabe quando a criança nos surpreende fazendo uma observação que para nós não caberia na cabeça de uma criança, fazendo uma brincadeira que não parece ser do nível daquela idade. Chesterton é assim. Ele nos surpreende a cada momento, né? A cada momento da leitura das obras, né? E a gente tem que ler a obra de Chesterton com calma. Com tanta calma quanto a gente toma conta de uma criança, não é? Isso aí é muito bom, o senhor dizer, porque eu fico aqui aflita, de certa forma aflita. Eu falo, meu Deus, a que hora que vai chegar na parte que ele vai explicar isso que ele está falando? Pois é, a gente fica aflito mesmo. A gente fica aflito com criança. Exatamente. E eu percebo o seguinte, o quanto é fácil a gente fazer essa aproximação de São Francisco com essa realidade panteísta toda. Pois é, exatamente. Vendo ele falar, ele destrinchar as coisas, impressionante como as coisas se ligam. Pois é, ele vai nos ensinar como nós, cristãos, católicos, podemos ter uma apreciação da natureza catolicamente. É isso que ele vai nos contar aqui, não é? Como ser católicos e amantes da natureza. Como que é uma espécie de ecologismo sadio, um ecologismo católico. Nós vamos aprender isso com São Francisco e com Chesterton, né? A Tiago está aqui, diz assim: eu estou aqui e quando o professor fala, olha que frase linda de Chesterton. Aí eu paro e penso, qual? Percebi que tinha desfocado. Assim, eu sou, digamos assim, suspeito para falar de Chesterton, né? Porque eu admiro tanto esse autor que o meu parecer a respeito de Chesterton é sempre manchado com essa admiração, né? Mas para mim, essas observações luminosas de Chesterton, elas são tão importantes e elas conformaram tanto a minha visão de mundo que eu não consigo me desvencilhar disso, né? Eu não consigo deixar de
observar essas coisas luminosas dele, né? E eu espero ao longo das leituras, né, que eu possa, digamos assim, mostrar para vocês a razão da minha admiração por esse escritor, né, por esse intelectual, não é? Justamente enfatizando essas coisas luminosas, né? E que a gente tem que ter paciência com o Chester, porque ele é cheio de rococó, né? O Chester é cheio de voltas, é cheio de quinas, de ângulos, mas que compõe a visão dele. Compõe a visão dele. Ele parece complexo, mas ele é de uma simplicidade muito grande. Mas só quando a gente entra nesse mundo chestertoniano é que a gente percebe a visão inocente e infantil que Chester tem de tudo, né? Essa visão. Rococó é a melhor definição que você deu aí. Ele é cheio de rococó. Ele é cheio de rococó. Sabe aqueles móveis que tem cheio de voltinhas, assim, o pezinho tortinho? Ele é assim. Chester é assim. A literatura dele é assim, não é? É porque ele sabe que são nessas voltinhas do rococó, que se a gente observar bem essas voltinhas do rococó, e se a gente tiver a condição de pegar essas voltinhas do rococó e desfazê-las, é exatamente aí que está toda a sabedoria que a gente deve ter, né? Então ele vai desfazendo as voltinhas do rococó pra gente, né? Então assim, por isso que a gente tem que ter, na expressão da Juliana, paciência com o Chesterton, tá? Paciência com o Chesterton como a gente tem paciência com uma criança que está falando coisas que a gente não está conectando com as coisas, tá meio, né? Tiago, quando o senhor falou sobre ele ser como uma criança, que temos que ter paciência, percebi muitas vezes impaciente com a demora do meu filho ao tentar relatar algo. O quanto tem que ter paciência. Exatamente. Então, o Chester não falou nada ainda muito de São Francisco, né? E quando você pega uma biografia de um santo, você quer saber, né, o que o santo fez, os milagres dele, o que ele pensava, etc. Ele não chegou aí ainda, né? Mas quando ele chegar a relatar alguma coisa, vocês vão ver a profundidade da coisa, tá certo? Como que a compreensão daquele simples fato que ele vai relatar do santo, como que aquele simples fato vai trazer uma carga de luz para aquele fato específico, né? Luz, iluminação, gente. Chester está tentando iluminar a mente dos homens modernos para um santo absolutamente extraordinário, sem as iluminações que ele vai nos trazer, São Francisco é incompreensível para nós. Aliás, uma outra coisa que nós vamos aprender nesse livro, que é muito importante, é que no fundo, nós mesmos, católicos, muitos devotos de São Francisco, não compreendemos esse santo como devíamos compreender, não é? E depois de ler São Francisco e São Tomás, vocês vão ver o quanto de pesar que vai ficar na alma da gente de Chester não ter escrito sobre outros santos, porque certamente ele teria essas visões luminosas em cada santo que ele se dedicasse a escrever a biografia, para cada um deles, né? Então, é isso. Falei demais. Alguém tem mais alguma
observação a fazer? Em se tratando de Chesterton, o senhor nunca fala demais. Não se preocupe. Eu falo, quando eu começo a falar do Chesterton, meu Deus. Então, Deus lhes pague pela paciência, pela oportunidade. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Na segunda-feira, se Deus quiser, nós voltaremos na página 24, né? No último parágrafo da página 24, continuaremos a leitura. Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.